Continuamos com essa série sobre entonação e pronúncia. Aprender inglês é como aprender um instrumento. Você não vira um excelente pianista ou guitarrista da noite para o dia. É um pouquinho cada dia, a constância e a repetição que faz com que você conquiste a tão sonhada fluência. Mas você sabe que a fluência é um caminho e que se não houver prática nesse caminho, você não chega, você para no meio dele. E eu espero que além daquele que eu fiz com você, você já venha treinando outros imitation exercises para aperfeiçoar o seu inglês. Aqui hoje eu vou te dar mais dicas do que fazer para aperfeiçoar a sua pronúncia e dançar conforme a música. Dica número 1. Siga uma novela em podcast. E aí você vai falar assim, como assim? Existe novela em inglês? Sim, existe. E vou deixar até aqui uma dica para você. Já deixo aqui a sugestão de uma e o nome é Gossip. E aí você deve estar assim, esse nome? Pois é, fofoca. Por quê? São 3 amigas que se reúnem sempre para falar sobre as novidades, o que vem acontecendo nos lugares, nos bairros onde elas moram. E exatamente eu te sugiro essa, porque ali nós temos uma variedade de assuntos. Dá para ampliar vocabulário, é um inglês fácil de entender, você consegue ir percebendo a variação, às vezes, de ritmo, entonação, e isso vai aperfeiçoar muito o inglês que você fala. Então se liga aí, anota, porque isso vai te ajudar. Um outro ponto, e eu também já te disse isso, é fale inglês todos os dias. E aí você deve estar se perguntando como eu vou falar inglês todos os dias se eu não tenho com quem praticar. Lembra daquela dica? Pratique com você mesmo? Mas não é possível, um mundo desse tamanho, você não ter alguém para praticar o seu inglês? Um amigo, ou então até mesmo grupos de mídia social, onde as pessoas se reúnem exatamente para isso. Há ali uma troca, você pode ensinar português e alguém treinar com você o seu inglês. Ponto 3, estabeleça uma meta de aprendizagem. Saia da sua zona de conforto. Se você acha que você está no nível básico, que já domina esse nível básico, é hora de sair daqui. E aí você vai sair da sua zona de conforto. Que vocabulário que você ainda não sabe, que estrutura você ainda não domina para falar. E como você pode fazer isso? Com imitation exercises. Eu já te ensinei o que é um imitation exercise no vídeo anterior. Você fez esse exercício comigo. Então agora, vá para o site de busca e digite lá um tópico que você queira aprender e queira falar em inglês. Você vai treinar esse tópico em frases e assim você vai aperfeiçoando cada vez mais o seu inglês. Quarto ponto que te ajuda a aperfeiçoar a sua pronúncia. Você vai treinar pronúncia todos os dias. Eu já te expliquei sobre isso, não existe um inglês padrão. Você vai treinar a sua pronúncia para aperfeiçoar os sons e a junção de palavras. Quando ela acontece? Vogal com vogal, vogal com consoante, consoante com consoante, consoante com vogal. Ter uma pronúncia correta é o que faz a comunicação acontecer. Uma pronúncia correta te dá segurança, confiança, te deixa confortável com o inglês que você fala e permite com que você seja entendido. A maior parte dos alunos que chega no meio do caminho falando que inglês é difícil de entender foi porque não treinou isso na base. Antes de mais nada, antes de saber uma ótima gramática, antes de dominar todas as regras de estrutura gramatical, você precisa dominar e entender sobre pronúncia. Você precisa dominar e entender pronúncia. E nós sabemos que inglês não é uma língua fonética, que nem toda vogal vai ter sempre o mesmo som, que às vezes essa vogal ela vai ser um pouco mais alongada e vai produzir uma tensão maior aqui no maxilar na hora de falar. Vai ter outros momentos que ela vai ser mais curta, vai ser mais relaxada.
Se você não sabe disso, se você não treina isso, e preste atenção, quando eu falo sobre estudar a pronúncia, é claro que existem algumas regras básicas, mas que você não precisa decorar, que você não precisa entender. A coisa fica mais leve e mais fácil a partir do momento que você percebe como as coisas acontecem. Treinar a pronúncia, um outro exercício que te ajuda isso, é o imitation exercise. Aquele mesmo exercício que eu te ensinei no vídeo anterior e que por acaso nesse vídeo eu estou falando muito dele, porque está tudo interligado. Para você dominar o inglês falado e toda a sua estrutura, você precisa saber como ele funciona. Como essa música, como a melodia dessa música, ela é conduzida. Quando ela sobe, quando ela desce, quando ela se junta. Treinar pronúncia é extremamente importante. Ponto 5 que te ajuda a entender a pronúncia. Ter um professor capacitado. Por quê? Não basta morar fora para dar aula de inglês. Não basta ter feito uma faculdade para dar aula de inglês. Existe algo muito além de simplesmente uma imersão ou um estudo de anos em universidade. E aqui eu não estou descartando nenhuma hipótese nem outra, mas ensinar uma língua faz parte de um conjunto onde a experiência e o conhecimento do idioma, dentro daquelas habilidades e técnicas que funcionam e não funcionam, vão se adaptar a cada aluno específico. E a regra que é para um não vai servir para outro. E o que traz essa prática ao professor é exatamente o ensino que ele vivencia com o aluno dia a dia. Eu não posso me dar o luxo de falar que morei 10 anos nos Estados Unidos e agora vou ensinar inglês simplesmente porque tenho uma pronúncia bonita e entendo das variações do idioma. Não é só isso. Não é só ter um inglês bonito e saber inglês. Eu preciso saber como aplicar isso na prática e o que vai funcionar para um e para outro. Então, ter um professor capacitado e experiente te ajuda muito a reduzir alguns vícios que você carrega no seu aprendizado, ou porque você não foi ensinado corretamente, ou então porque você começou a estudar sozinho e perdeu a atenção para algumas coisas que são importantes. 6º ponto, e aqui eu acredito que você já vai acalmar o seu coração quando eu falei lá no início do vídeo que pronúncia é extremamente importante, mais importante até do que a gramática. Por quê? Uma gramática errada na comunicação, mas com inglês claro e limpo, a gente consegue entender o que a pessoa quer falar. Agora, uma pronúncia ruim, com a entonação colocada em sílaba errada ou até mesmo em frase errada, é difícil entender a comunicação. E corrigir erros de pronúncia são mais sofridos para aquele que tem que corrigir o erro do que corrigir um erro de gramática. Por quê? Vamos supor que você fale uma palavra de um jeito errado. Você coloca a sílaba tônica dessa palavra no lugar errado. E aí você é corrigido. E toda vez que você vai falar essa palavra, você precisa fazer um esforço físico e mental, porque você já sabe que você fala aquela palavra errada para poder corrigir. Vai ter momentos que você vai conseguir corrigir, vai ter momentos que você vai falar essa palavra errada e aí volta para corrigir. Então é um esforço muito grande. A gramática ela é mais fácil de ser corrigida e aplicada, mas nem por isso ela vai ser descartada. Por isso, ele é o 6º ponto que também te ajuda na pronúncia. E aqui existe uma grande diferença. A gramática você consegue aprender sozinho. Você não precisa de um professor para aprender gramática. Se você sentar em frente ao computador, ir para um site de busca, pegar um bom livro, você vai conseguir entender qualquer gramática explicada. Agora, falar. Você só vai falar falando. E existem 2 formas de falar. Ou você é colocado no ambiente e é imerso nele. E aí não tem jeito, você vai ter que se expressar. Ou então você conhece a técnica
um treinamento que é feito sem decoreba, sem precisar de livros, assim como você aprendeu a sua língua materna para se expressar com leveza, sem pressão. Esses são os dois únicos meios. E as duas únicas formas têm algo em comum: falar. Então, se você quer falar inglês, você só precisa começar. Você só precisa treinar. Por isso, uma das dicas de hoje é: você tem que falar inglês todo dia. E aí eu já falei num vídeo anterior que mesmo que você não tenha ninguém para compartilhar o inglês que você sabe, fale com você mesmo. Grave áudios de você mesmo falando. Escolha um texto ou um vídeo na internet, leia ou assista e depois reporte esse texto ou esse vídeo. O vídeo é sobre isso, isso e isso. Eu gostei dessa parte, eu não gostei dessa. Na minha vida eu aplico, eu não aplico, eu faço, eu não faço. Essa é uma forma, porque não existe outro jeito. E o ponto 7, que vai te ajudar a aperfeiçoar a sua pronúncia, tá ligado ao ponto 6, que é estude vocabulário. Aquela dica dos 15 minutos por dia, 10 minutos por dia que eu coloco para você, nunca menos de 10, entre 10 e 15, você vai pegar aquelas palavras que são sinônimos. Por exemplo, a palavra beautiful. Se beautiful faz parte do seu vocabulário ativo, toda vez que você tem que falar uma coisa relacionada à palavra bonito, você usa beautiful, passe a usar outras coisas. Busque no dicionário o significado de beautiful para que você use sinônimos e amplie o seu vocabulário. Attractive, pretty, charming, good looking. Attractive, pretty, charming, good looking, gorgeous. Você sabia que todos esses são sinônimos para beautiful? Isso é uma forma de ampliar vocabulário. Agora sim, não é fazer uma lista, por exemplo, igual de todas essas palavras que eu te falei. Pegou o vocabulário, construa. Construa frases com esse vocabulário. Frase no presente, frase no passado, frase no futuro. Faz pergunta, faz negativa, expressa opinião. Eu acho que tal coisa não é bonita. Ou eu acho que tal lugar é muito bonito. E vai trabalhando com essas variáveis. É claro que beautiful não tem só esses sinônimos que eu coloquei aqui para você. Tem vários outros, é só um exemplo. Com isso você sabe. Para ficar bom, para se aperfeiçoar, tem que ter aquele um pouquinho cada dia. Como tocar um instrumento. É aperfeiçoando, olhando para as habilidades, percebendo o som, treinando pronúncia, 15 minutos por dia, imitation exercises, que a gente aperfeiçoa e fica mais seguro falando. Gostou do vídeo? Deixa um like aqui, se não é inscrito no canal. Se inscreva. Deixa também para mim um comentário e me diz qual é a sua dúvida, o que você gostaria de saber em inglês, que eu, com a maior alegria, terei o prazer de te explicar. A gente se vê na próxima dica. See ya!